Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Obrigado pela Tua doce e maravilhosa presença. Obrigado porque o Senhor veio até esse lugar. Nós te sentimos, Jesus, durante os louvores que nós entoamos a Ti. Nós sentimos a Tua presença poderosa e manifesta nesse lugar, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está aqui. O Senhor é o único motivo, Pai, de nós termos vindo até aqui, para Te adorar e também para ouvir, Senhor, as Tuas palavras, as Tuas direções. Nesse momento te pedimos para que o Senhor prepare a terra do nosso coração, Jesus, para tudo aquilo que será semeado através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que cada coração sedento aqui nessa manhã possa receber a Tua palavra e possa ser transformados, porque a Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta, a Tua palavra traz direção, Senhor, sobre as nossas vidas. E é isso que nós queremos nessa manhã, Jesus. Te honraremos com a nossa reverência, Pai, durante a palavra, para que, se for necessário, o Senhor falar bem baixinho, se for necessário o Senhor sussurrar, nós estaremos atentos, Jesus, a tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que não venha nada de mim, mas tudo do Senhor, Pai. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, Jesus. Essa é a minha oração e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, último culto de 2025, né? Último culto que eu digo presencialmente aqui. Quando a gente sai daqui, a gente continua cultuando ao nosso Deus, continua dando continuidade ao nosso culto ao Senhor, mas presencialmente é o último culto aqui nesse lugar, nessa casa, né? Como família, como igreja. E quantas coisas o Senhor fez em 2025 nas nossas vidas. E aí falando como igreja, né? Como Jesus trabalhou na nossa igreja, como o Senhor, Ele nos transformou, Ele nos moldou como igreja, nos confrontou como igreja, como o Senhor também nos amou como igreja, como nós fomos edificados sendo igreja em 2025. E como a palavra de Deus diz, né? Assim como o ferro afia o ferro, nós também fomos confrontados uns pelos outros. Ora a gente confrontou, ora a gente foi confrontado, mas também a gente edificou uns aos outros, a gente amou uns aos outros. E isso é a graça, é o poder da gente poder fazer parte de uma família espiritual, de poder ter uma igreja para congregar, fazer parte, de ter uma família para fazer parte, né? Então, Jesus, nós somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas como igreja, na vida de cada um de nós, em todas as áreas. Nós somos muito gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Final do ano, eu sou um pouco saudosista, né? Eu fico um pouco reflexivo, tentando entender aquilo que o Senhor fez, aquilo que eu não deixei Ele fazer. E essa ministração, de forma especial, ela nasceu num tempo desse que eu estava meditando com o Senhor, conversando com Ele e perguntando para o Senhor se 2025 eu de fato deixei Ele fazer aquilo que Ele queria fazer. Eu me recordo que em 2024 eu estava no Fire Refine, antes era Fire Refine, agora é Conferência Poema. Em novembro de 2024, e naquele ano, naquela conferência lá em Taubaté, lá em São Paulo, 2 grandes homens de Deus chegaram para mim e falaram que 2025 seria o melhor ano da minha vida até então. E eu confesso para vocês, queridos, que eu fiquei numa expectativa assim muito incrível, muito alta, porque 2024, especialmente o último semestre de 2024, o Senhor já tinha me surpreendido muito, eu e minha esposa. Ele já estava fazendo coisas muito preciosas, tinha surpreendido a gente em muitos momentos, de várias formas. E aí eu pensei, né? Poxa, se o último semestre de 2024 foi assim, imagina como vai ser 2025. Então eu coloquei as expectativas lá em cima, acerca de 2025. Só que aí, pensando como foi 2025... eu acabei, em algum momento, o Espírito Santo, quando eu perguntei, Senhor, o Senhor conseguiu fazer tudo aquilo que o Senhor falou
na vida desses dois amigos, desses dois grandes homens de Deus, que faria na minha vida? O Senhor fez? Será que eu deixei o Senhor fazer? Será que eu dei liberdade para o Senhor? Será que eu atrapalhei em algum momento? E o Espírito Santo falou no meu coração: atrapalhou. Em alguns momentos você atrapalhou o que eu queria fazer. Em alguns momentos você se apressou demais. Em alguns momentos você foi muito passivo, né? E colocou a frase dizendo que estava esperando em mim, mas na verdade você estava deixando de fazer aquilo que era para você fazer. E o Espírito Santo veio falando isso ao meu coração, e trouxe também que em muitos momentos eu estava vivendo uma correria absurda, né? 2025, eu pelo menos ano após ano eu tenho tido essa impressão, né, de que os anos estão passando muito rápido. A gente começa o ano, vai ver, está em abril, junho, já estamos em dezembro, e o tempo tem passado muito rápido. Muitos momentos do ano eu falei: Senhor, eu acho que eu precisaria talvez de umas 2 horas no meu dia para poder resolver e dar conta de viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim no dia, né? De tão corrido que estava sendo. E queridos, o Senhor não se agrada disso muitas vezes. O Senhor não se agrada disso. E em alguns momentos eu me vi numa correria tão grande que eu percebi que eu não estava vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu não consegui viver aquilo que o Senhor tinha para mim ali naquele tempo presente, né? E esse é aquele momento que a gente percebe, a gente cai em si, que a gente deveria estar em determinados lugares, fazendo determinadas coisas, mas na verdade a gente está em outros lugares, fazendo determinadas coisas, por falta de algum tipo de governo em alguma das áreas das nossas vidas. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração justamente essa questão de governo, de nós aprendermos a governar o tempo que o Senhor tem para a gente aqui nessa terra. O Espírito Santo falava sobre governar o nosso tempo. E eu me peguei lembrando de coisas que eu não precisava fazer, mas eu estava fazendo, e por outro momento tinha coisas que somente eu podia fazer, mas eu não estava fazendo. Mas graças a Deus a gente faz parte de uma família espiritual, a Poema, que nos ensina muito sobre governo, sobre a gente governar as diversas áreas das nossas vidas, entender que a gente precisa governar. Então, vez ou outra, nós somos ensinados e lembrados de que o princípio de governo nos foi dado desde lá do Éden, quando o Senhor chegou para Adão e falou que ele precisava cuidar, né, de tudo aquilo que tinha no jardim, que ele deveria cultivar tudo aquilo que tinha no jardim. Nós somos lembrados de que nós precisamos governar sobre todas as coisas, como o Senhor falou para Adão, né, domine sobre todas as coisas. E aí ele deu o nome de todas as plantas, de todos os seres. Então nós somos lembrados de que nós precisamos governar aqui nessa terra. E governar não no sentido de governo de um estado, de um município, mas governar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre o nosso cuidado. A gente precisa governar a nossa família, governar as áreas que estão ao nosso alcance. Mas, queridos, muitas vezes a gente fala sobre governar, mas muitas vezes fica no âmbito da palavra. Muitas vezes a gente só fala, mas devido a tanta correria, devido a tanta coisa que acontece, a gente acaba de fato não governando, deixando muita coisa de lado, deixando muita coisa para trás. O Espírito Santo falou algo ao meu coração: se a gente não governar o nosso tempo, dificilmente a gente vai governar as outras áreas da nossa vida. Dificilmente, queridos. Porque a gente já vai começar dormindo tarde no dia anterior, a gente já vai acordar cansado, na correria, talvez atrasado, a gente já vai sair atropelado, fazendo as coisas meia boca. Então a gente precisa governar essa área do tempo. Então, quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, quando Ele trouxe isso ao meu coração, eu não só pedi, como tem sido uma oração minha: Espírito Santo, me ajuda a governar essa área do tempo, me ajuda a ter êxito, para que eu possa governar essa área do tempo, para que eu não perca tempo com coisas desnecessárias,
para que eu não fique perdendo tempo e não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então foi nesse tempo, nesses questionamentos que eu tive com Deus, que o Senhor entregou essa ministração. E o tema são 3 perguntas, o tema dessa ministração. A primeira delas é: será que Deus já respondeu, mas eu não entendi? Essa é a primeira. Será que Deus já respondeu, mas eu não entendi? A segunda é: será que Deus está em silêncio? E a terceira é: será que eu estou esperando Ele responder do jeito que eu quero? E queridos, essas perguntas, elas são muito poderosas, elas são muito preciosas, mas as perguntas em si, sem respostas, elas não vão tirar a gente do lugar que a gente está vivendo, da forma como a gente está vivendo. Mas se a gente achar essas respostas, as respostas para essas perguntas em Deus, nós conseguiremos viver um ano de 2026 e ainda 2025, a gente vai conseguir viver muito da plenitude daquilo que Deus tem para nós. A gente nunca vai conseguir viver tudo, talvez, porque nós somos muito falhos, pecadores, a gente precisa muito do Senhor. Mas a gente vai conseguir viver muito daquilo que o Senhor tem para nós em 2026. Então hoje o Senhor, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar, Ele quer responder essas perguntas, para que a gente possa governar bem todas as áreas das nossas vidas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Tem uma musiquinha também para aprender a sequência dos livros da Bíblia. O Igor, semana passada, cantou a musiquinha do fruto do Espírito. Tem a música... Oi? Estão perguntando se eu vou cantar. Quem quer? Só uma palhinha até Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Já passou Samuel. É depois de Ruth, aí vem 1ª Ruth, 2ª Ruth. Tem que ensinar para os filhos, hein? Crais e Fernanda tem que ensinar. Para o Conrado e para o Henrico. 1 Samuel capítulo 16, versículos do 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: queridos, essa história vai falar sobre a forma como Deus ungiu Davi para ser rei de Israel. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 16, 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também rejeitou, o Senhor também não escolheu a esse. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a José: estão todos os filhos que você tem? Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está lá, ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue.
Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém, queridos? Somente até aqui. Esse texto da história de como Davi ele foi ungido rei sobre Israel vai ajudar a gente a responder a primeira pergunta do tema da ministração. Será que Deus respondeu e eu não entendi? O que acontece? Deus viu que Saul estava desagradando, fazendo aquilo que era mal aos seus olhos, e chamou Samuel e disse: Samuel, vai até a casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar que um dos filhos dele vai ser ungido. Você vai ungir ele para que ele possa ser rei sobre Israel. Samuel foi. Quando chegou na casa de Jessé, Jessé a princípio trouxe o primeiro filho dele, que a Bíblia diz que era de boa aparência, era também o filho mais velho que ele tinha. E de cara Samuel, quando vê Eliabe, diz: esse é certamente o ungido do Senhor. Mas de forma bem rápida o Senhor já corrige Samuel e diz: calma, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E sabe, queridos, essa história de Davi, ela nos mostra o quanto muitas vezes a nossa expectativa, a expectativa humana, subestima o agir de Deus. Quanto muitas vezes eu e você acabamos subestimando o agir de Deus. Porque muitas vezes Deus ele já tem uma resposta para um problema. Naquele momento Israel precisava de um novo rei. Deus já tinha uma resposta, mas não era da forma que eles imaginavam. Então talvez o Senhor ele já tenha uma resposta, talvez não, o Senhor já tem uma resposta para aquilo que você tem orado, para aquela confirmação que você tem pedido, mas você não é do jeito que você está entendendo. O Senhor tem uma forma, está respondendo de uma forma, mas você está imaginando outra. Só para você ver, Samuel queria alguém com porte real, jeito de rei para reinar sobre Israel. Jessé queria alguém de boa aparência, o seu filho mais experiente. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor queria alguém que tivesse o seu coração. Por isso ele escolheu aquele mais improvável. Por isso ele escolheu Davi, o mais novinho, aquele que estava lá no campo. Talvez estava até todo sujo, não tinha ali talvez as roupas adequadas para o momento, mas o Senhor queria alguém que tinha o seu coração. Então Deus ele já tinha respondido. Para o Senhor já havia um novo rei, já tinha, a unção já estava determinada, mas eles não entendiam. Então talvez ninguém via Davi como um rei de Israel, um futuro rei de Israel. Samuel não via, Jessé não via, os irmãos de Davi não viam como rei de Israel. E queridos, vamos ser sinceros, nem o próprio Davi talvez se imaginava como um futuro rei de Israel. E assim acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente não se vê vivendo determinadas coisas, devido a tudo aquilo que a gente já viveu, talvez da família que a gente veio, talvez de tantas coisas erradas que aconteceram no nosso passado, que o Senhor já limpou. Mas a gente não consegue se ver, mas o Senhor vê. Eu lembro do momento em que eu me declarei para minha esposa, que eu disse para ela os meus sentimentos. Quando ela foi, que eu pedi para adicionar ela no Facebook, quando ela foi ver minhas fotos, ela não via como Deus via. Ela não via como eu via, ela não tinha certeza que eu tinha. Tanto que ela disse: vixe, esse não. Então ela não percebia, ela não sabia, ela não via como o Senhor via, mas era eu que Deus tinha para ela. E hoje ela é apaixonada por mim. E eu sou apaixonado por ela, não é, meu amor? É. Então às vezes, eu vou dizer, às vezes o seu Isaac, a sua Rebeca está aqui do seu lado. E você não está vendo, hein? Deixa Deus falar. Às vezes o Senhor está te dando uma direção e você não está vendo, queridos. Você não está percebendo, não é que você não está ignorando, é que você não está percebendo.
Às vezes a gente está esperando uma resposta que vem do palácio, mas a resposta de Deus está no campo, assim como Davi. Então muitas vezes a gente despreza a forma como Deus vai fazer, ou a forma como Deus responde. Foi do mesmo jeito. Talvez eles esperavam alguém que viesse do palácio real, de uma família, talvez um descendente de Saul. Mas Deus foi buscar Davi lá no campo, cuidando das ovelhas. Isso aconteceu com o nosso Messias também. Esperavam que ele nascesse num berço de ouro, mas ele nasceu numa manjedoura. Esperavam que ele nascesse filho de um sacerdote, mas ele nasceu de um carpinteiro e de uma jovem. Esperava-se que ele nascesse no berço da humanidade em Jerusalém, mas ele nasceu ali numa cidadezinha chamada Belém. Então você percebe, queridos, que as nossas expectativas muitas vezes são diferentes das expectativas de Deus. E às vezes a gente está orando por algo, pedindo uma direção de Deus acerca de qual faculdade fazer, acerca de qual estado eu vou morar, ou acerca de qual trabalho eu vou exercer, de qual profissão eu vou exercer, de qual ministério eu vou exercer. Às vezes a gente está pedindo uma confirmação do Senhor, uma oportunidade, mas Deus já tem a resposta, e a gente apenas não está entendendo a resposta dele. E aí a gente acaba perdendo tempo. A gente fica esperando, e a gente acaba perdendo tempo, porque a gente está achando que é da forma como a gente quer. Por isso eu sempre falo, às vezes quando a gente vai falar de um culto, queridos, crie expectativas no Senhor de como vai ser esse culto. As nossas expectativas nunca podem ser no pastor Manu, nunca pode ser no Wilder, nunca pode ser em quem vai ministrar aqui, no Igor, no André, no Irã, nunca pode ser. As nossas expectativas têm que estar no Senhor, porque as nossas expectativas muitas vezes são muito diferentes das expectativas de Deus. E além disso, além da gente colocar as nossas expectativas no Senhor, a resposta de Deus, a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes a resposta do Senhor não vai ser como a gente esperava. Às vezes a resposta do Senhor não tem aparência de rei, assim como Davi não tinha aparência de rei. E a gente precisa entender isso. A gente precisa estar preparado para quando o Senhor nos responder, a gente entender que Ele vai fazer muito melhor do que aquilo que a gente está pensando. Davi, ele podia até ser invisível aos olhos humanos, mas ele não era invisível aos olhos de Deus. Ele apenas não cabia nas expectativas das pessoas, da sua família, dos seus irmãos, do seu pai. E talvez, queridos, você seja um desses. Eu fui um desses e eu sou um desses ainda. Muitas vezes você se acha que não cabe na expectativa das pessoas, mas você precisa entender que você faz parte da expectativa de Deus. O Senhor tem a sua vida como alguém que faz parte da expectativa dEle. Se você não acredita em você, pelo menos diz assim: Senhor, eu vou acreditar pelo menos na expectativa que o Senhor tem para mim. Se o Senhor não, já que eu não acredito, ou então pelo menos acredite em você, com base na expectativa que o Senhor tem para a tua vida. Porque o Senhor tem expectativas para você. Porque Ele é aquele que ergue do monturo necessitado e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo. Ele é aquele que humilha, que exalta. Esse é o nosso Deus, um Deus que pode tudo e todas as coisas, amém? Uma outra coisa que pode estar fazendo a gente perder tempo é achar que Deus está em silêncio, mas não está fazendo nada. Será que Deus está em silêncio? Essa é a segunda pergunta do tema da ministração. E para que o Senhor nos ajude a responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre a história de José. Só que como é uma história muito longa, eu não vou ler o texto, para que a gente não se perca e para que a gente possa ter cada vez mais aquilo que o Senhor quer para a gente nessa manhã. A história de José, ele representa bem o momento em que Deus nos fala algo, mas depois fica em silêncio. A história de José vai dizer que ele teve 2 sonhos, quando ele ainda era jovem.
O primeiro é que ele e os seus irmãos estavam fazendo feixes de trigo, e aí os feixes de trigo dos irmãos dele se curvavam ao feixe de trigo dele. E o outro sonho que ele teve é de que o sol, a lua e as 11 estrelas, que representavam os seus 11 irmãos, se curvavam diante dele. Então os seus irmãos já ficaram irados com ele, porque era como se dissesse assim: então quer dizer que você vai governar sobre todos nós? Então Deus deu esses 2 sonhos para José, de que ele governaria sobre os seus irmãos, sobre a sua família, inclusive sobre seus pais. Mas depois, sabe o que acontece? A Bíblia diz que José é traído pelos seus irmãos, é jogado num poço, numa cisterna. Ele é traído por Potifar, ele é preso sem culpa, ele é esquecido pelo copeiro. Olha só o que acontece depois de Deus ter dado 2 sonhos para José. E talvez, queridos, isso tenha acontecido também. Talvez já aconteceu com você, talvez está acontecendo. Deus prometeu algo para você. Deus usou alguma pessoa, derramou uma palavra de conhecimento sobre a sua vida, uma profecia. Deus falou que esse ano de 2025 você ia casar, que você ia conseguir conquistar sua casa própria, que você ia arrumar um emprego, mas talvez ainda nada aconteceu. E é interessante, queridos, porque depois que Deus fala isso para José, que Deus dá esses 2 sonhos para ele, falando acerca desse momento em que ele governaria, não tem mais nenhuma palavra de Deus, não tem mais nenhuma profecia, não tem nenhum anjo que chega para ele e diz: permanece firme, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Não tem ninguém que chega para José em algum momento e diz: permanece porque o Senhor está fazendo. Essa provação que você está passando, um dia vai cessar, isso aí é para o teu crescimento. Não aconteceu nada. Esse é o Deus do silêncio, aquele que falou e agora está em silêncio. Mas sabe algo muito precioso, queridos, que a gente não pode deixar passar despercebido nessa história de José. Em Gênesis 39:2 diz que o Senhor era com José. E queridos, não sei se vocês têm o mesmo entendimento. Se eu disser para o Mateus, eu estou contigo, não necessariamente eu tenho que estar falando com ele. A palavra de Deus não diz que Deus falava com José, mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. Deus estava com José em todos os momentos. No momento em que ele foi traído pelos seus irmãos, no momento em que ele foi jogado na cisterna, no momento em que ele foi traído por Potifar, esquecido pelo copeiro, em todos os momentos. Deus estava cuidando de José em todos os momentos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. E aí você pode se perguntar: pastor, então como eu posso identificar que o Senhor está cuidando de mim, mesmo quando eu não ouço mais a voz dEle? Mesmo quando eu pergunto Ele acerca de quando o meu marido vai se converter ao Senhor, Ele não me responde. Ou quando minha esposa vai congregar comigo e Ele não responde. Quando eu vou conseguir um emprego, quando eu vou passar naquela prova, naquela faculdade. Como eu posso saber, pastor, que o Senhor Ele está cuidando de mim em todos os momentos? Mesmo quando Ele não fala nada através das pessoas, das palavras. Muitas vezes eu crio expectativas, eu venho para o culto e digo: hoje o Senhor vai responder. E muitas vezes Ele está querendo tratar outra área da minha vida. Como eu posso saber que o Senhor está cuidando de tudo, queridos? Através dos frutos. O Senhor Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente. A gente vai ver que em todos os momentos, mesmo preso, José prosperava. Mesmo José estando escravo, ele prosperava. Mesmo ele sendo esquecido pelas pessoas, pela sua família, por Potifar, pelo copeiro, ele prosperava em todos os momentos, porque o Senhor estava cuidando de tudo. Queridos, deixa eu falar uma coisa: o Senhor Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente.
Enquanto José sofria, Deus estava movendo Potifar. Enquanto José sofria, Deus estava movendo o carcereiro. Enquanto José sofria, Deus estava movendo o faraó. Enquanto José sofria, Deus estava movendo a terra para que ela ficasse seca. Deus estava movendo a sua família. Deus estava cuidando de todos os detalhes. Porque foi Ele que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na sua palavra. Então, queridos, o Senhor, Ele vai mover o que tiver que mover. Se você ama o Senhor, se você tem o seu coração no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só precisa amar o Senhor, queridos, e colocar as nossas expectativas nele. Talvez em algum momento você achou que o silêncio de Deus é algum tipo de rejeição por alguma coisa que você fez. Mas não tem nada a ver com isso, queridos. O silêncio de Deus muitas vezes é preparação, muitas vezes é formação. Enquanto José estava sofrendo, enquanto José estava sendo humilhado, Deus estava formando nele uma liderança sadia. Enquanto José estava sofrendo, Deus estava formando nele um coração fiel. Deus estava formando nele um poder de administrar as coisas. Deus estava trabalhando no coração de José um coração ensinável, um coração perdoador, para que quando ele chegasse no governo do Egito, ele não humilhasse os seus irmãos que o rejeitaram, e ele não ficar usando o poder para machucar a vida das pessoas. Enquanto você acha que Deus está em silêncio, queridos, Deus está formando alguma coisa em você. Deus está formando o teu coração para administrar melhor aquilo que Ele coloca sobre a tua vida. Deus está formando em você um coração perdoador, porque se Ele quiser prosperar, lembra daquela passagem? Antes de você dizimar e ofertar, vai primeiro no teu irmão, se ele tiver alguma coisa contra ti, pede perdão a ele. Depois, você vem e traga seus dízimos e ofertas. Então talvez o Senhor está formando em você esse coração perdoador. Enquanto você acha que Ele está em silêncio, Ele está formando isso no seu coração, queridos. Ele está trabalhando o teu caráter, as tuas emoções. O Senhor, Ele está formando em você aquilo que é necessário para você viver aquilo que Ele tem para você. E aí quando você estiver do jeitinho que Ele quer que você esteja, aí você vai começar a viver e desfrutar aquilo que Ele tem para você. O que o Senhor está formando em você nesse tempo? Eu não sei, queridos, mas cada um de nós sabemos aquilo que o Senhor está formando. Guarde isso no seu coração. Saia daqui, chegar em casa, anote: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe isso no meu coração ainda. Eu preciso que o Senhor trabalhe isso nessa área da minha vida. Então tudo aquilo que José aprendeu, queridos, a ser um bom administrador, a ser fiel, porque em momento nenhum a gente vê ele desonrando o Senhor, reclamando. Tudo aquilo que o Senhor trabalhou e formou na vida de José aconteceu enquanto Deus estava em silêncio. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está moldando, Ele está formando. Mas muitas vezes a gente chama de silêncio aquilo que na verdade Deus chama de direção. Quando a gente chama de silêncio esse tempo onde Ele não está falando nada, onde as pessoas não chegam e digam assim: esse ano é o ano da vitória. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até então. Quando a gente não ouve isso, o Senhor, Ele está nos direcionando para um novo tempo. O Senhor, Ele nos coloca na sua aljava e está ali só preparando para nos lançar para aquilo que Ele quer que a gente viva. Então, o problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema são os nossos ouvidos. O problema é que a gente precisa aprender a falar como Deus, a ouvir e entender como Deus está falando. Porque nem sempre, na verdade quase nunca, o Senhor vai falar de forma audível. Às vezes o Senhor não vai falar através de pessoas, mas o Senhor, Ele vai falar através do cuidado dEle, através da provisão, através
da prosperidade que Ele vai colocar sobre a sua vida. Então a gente precisa entender a forma como o Senhor fala, porque senão a gente vai achar que Ele está em silêncio o tempo todo. Sabe uma outra coisa que pode acontecer e que acontece nesse tempo onde Deus está em silêncio? É revelado aquilo que a gente crê, é revelado aquilo que tem no nosso coração, é revelado quem nós realmente somos. A história de José vai dizer que em vários momentos a mulher de Potifar ficava dando em cima dele, ficava procurando ele, em vários momentos. E José o tempo todo se esquivando, ao ponto de ter que sair correndo. Então naquele momento, que Deus não estava falando nada para José e a vida dele estava uma desgraça. Naquele momento ele estava revelando o coração dele, a fidelidade do coração dele, ao ponto dele dizer: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Queridos, são nesses momentos, durante o silêncio de Deus, que muitas vezes nós nos rebelamos contra Ele, porque a gente pede uma direção do Senhor, a gente pede para Ele uma confirmação, a gente pede para Ele mudar uma realidade nossa, e quando a gente não vê que aquilo está acontecendo, quando a gente olha para 2025 e vê que nada aconteceu, a gente volta para as velhas práticas. A gente começa a voltar para o velho homem, e a gente muitas vezes sai dos caminhos do Senhor. Muitas vezes a gente começa a andar com as mesmas pessoas, reclamar, murmurar contra o Senhor. A gente começa a se rebelar contra Deus. Mas a palavra de Deus diz que no final de tudo, José entendeu o silêncio de Deus. A gente precisa permanecer, queridos. A gente precisa permanecer. A gente não pode na primeira ocasião, na verdade nunca, se rebelar contra o Senhor, sair dos seus caminhos. Eu não vou mais perseverar, eu não vou mais continuar nos caminhos do Senhor, porque não adianta de nada. A palavra de Deus diz que no final de tudo, José disse: foi o Senhor que me enviou antes de vocês para a preservação da vida. No final de tudo, José entendeu que Deus fez ele passar por tudo aquilo que ele passou, para que um dia ele pudesse ajudar a cuidar não só dos seus pais, dos seus irmãos, mas de todo o Egito, e ali engrandeceu o nome de Deus. Mas ele confiou em todos os momentos. José confiou em todos os momentos. Então eu e você, queridos, precisamos entender que muitas vezes, na verdade que nunca, o silêncio de Deus é ausência de cuidado. Muitas vezes quando a gente não escuta o Senhor falando, mas Ele está cuidando, Ele está movendo, Ele está tratando, Ele está nos ensinando. Só que a gente fica perdendo tempo, emburrado com o Senhor, achando que Ele está em silêncio. A gente sai dos caminhos do Senhor, a gente deixa de orar, a gente deixa de ter comunhão, a gente se isola, e a gente vai perdendo tempo. E a outra forma de nós perdermos tempo, queridos, é quando a gente espera que Deus responda do jeito que a gente quer. Deus já tem uma resposta, mas a gente ignora a resposta dele e a gente fica querendo que ele responda do jeito que a gente quer. E para responder essa pergunta, o Senhor vai falar aos nossos corações através da história de Naamã. Vou ler uma parte, mas para adiantar um pouquinho, Naamã ele era um oficial comandante do exército de Arã, e a Bíblia diz que ele sofria de uma doença, ele tinha lepra. Certo dia a sua esposa tinha uma serva, e essa serva viu a lepra dele e disse: se o Senhor for até Samaria, lá vai ter um profeta, ele vai orar por você e você vai ficar curado dessa lepra. No mesmo momento, Naamã chegou para o rei de Arã e disse: tem um profeta em Samaria, que se ele orar por mim, eu vou ficar curado. O rei de Arã disse:
Então vou fazer uma carta de recomendação para você, que é o oficial do meu exército. Você vai chegar lá e entregar para o rei de Israel. Naquela época Samaria ainda era território de Israel. Você vai entregar para o rei de Israel. Quando ele chegou lá, 2 Reis capítulo 5 versículo 6, 2 Reis capítulo 5 versículo 6 diz que ele leu a carta para o rei de Israel e disse o seguinte: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, ficou sabendo disso que estava acontecendo, o rei ficou indignado. Como é que enviam Naamã para me curar? Por acaso eu sou Deus para que eu possa ter poder sobre a vida e a morte? Naamã, Eliseu ficou sabendo, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes. Ele mandou uma mensagem para o rei de Israel dizendo o seguinte, a parte B do versículo 8: por que rasgas as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, na mesma hora, chegou na casa de Eliseu. Versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro a ele, nem foi até ele, enviou um mensageiro. Ele disse: vai lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11, a Bíblia diz que Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, queridos, até aqui a gente vai ver que Naamã só não entendia a forma como Deus queria curá-lo, porque ele disse assim: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Até aqui tudo bem, até aqui ele só não entendia a forma como Deus estava querendo fazer. Da mesma forma que Samuel não entendia quem de fato Deus queria escolher para ser rei sobre Israel, da mesma forma Naamã não entendia ainda. E aí no versículo 12 diz, ele disse: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas em Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Até aí tudo bem, ele só não estava entendendo. Mas olha o que acontece agora na parte B do versículo 12. Deu meia volta e foi embora dali furioso. Queridos, aqui ele não aceitou a resposta de Deus, a resposta que o Senhor tinha para ele. Deus disse: olha, você vai ser curado sim, basta você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí em algum momento os seus servos disseram assim: Senhor, calma, será que o Senhor não poderia... Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Porque ele não é o profeta, o Senhor não iria fazer? Sim, o Senhor iria fazer. Então vai lá, faça, muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. E a Bíblia diz que assim, Naamã, ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Amém? Queridos, até esse momento aqui, a gente percebe que a história de Naamã nos mostra que Deus já tinha respondido também. Ele sempre vai ter uma resposta para aquilo que eu e você perguntamos. Mas o problema aqui não era que ele tinha dúvida, o problema aqui era que ele queria que as coisas acontecessem exatamente do jeito dele. A história de Naamã confronta a postura do nosso coração diante das respostas de Deus. A postura de Naamã vem confrontar a história de Naamã vem confrontar o nosso coração quando a gente não aceita aquilo que o Senhor nos respondeu. Será que em algum momento, queridos, Deus já te respondeu aquilo que você perguntou, aquela confirmação, mas você está com o coração endurecido diante da resposta dele? A Tayane não endureceu o coração durante muito tempo não.
Ela disse: ah, Senhor, é ele mesmo? Então, amém. Quando ela soube que era eu. Então, até a gente não entender a resposta do Senhor, tudo bem. O que a gente não pode é endurecer o nosso coração diante daquilo que o Senhor nos fala. E a gente vai ver que Naamã, ele queria uma resposta específica, do jeito dele, e ele quase perdeu o milagre dele. Porque ele queria que o profeta se colocasse em pé diante dele, colocasse a mão ali na lepra dele, e orasse ao Deus dele, e ele fosse curado. Então, se ele não volta atrás, ele quase perderia o milagre dele. Queridos, dá tempo. 2025 dá tempo ainda de viver aquilo que o Senhor te prometeu. É só a gente fazer do jeito que Ele está querendo que a gente faça. Só que muitas vezes a gente está tão preso à forma como Deus quer fazer, que a gente é incapaz de perceber que Ele quer fazer muito mais do que apenas nos dar alguma coisa. O Senhor, Ele não quer apenas te dar algo, Ele quer te ensinar algo. Ele quer trabalhar alguma coisa em você, na sua área, em alguma área da sua vida. É assim que um pai sábio faz com seus filhos. Ele não simplesmente dá. Eu acho lindo o que o Bruno e a Thalita fazem com Samuel, com Samuel e a Mel. Com Miguel e a Mel. Eles o tempo todo, ao invés de só dar dinheiro, vez ou outra a gente vê o Miguel investindo, aprendendo como comprar, como revender. Miguel, tem café ainda para vender? Se tiver, procura o Miguel no final do culto. Porque mais do que apenas dar para eles, o Bruno e a Thalita querem ensinar algumas coisas para ele. O nosso Deus é da mesma forma, queridos. E quando a gente quer que o Senhor faça somente do jeito da nossa vontade, da nossa expectativa, sabe o que acontece? A gente revela a nossa imaturidade espiritual. A gente revela que nós somos imaturos em Deus, que nós somos filhos mimados. Mas por outro lado, quando a gente entende que muitas vezes o Senhor vai dizer: ó, filho, não, espera mais um pouco, não vai por aí, filho, não é assim. Aí a gente revela que nós somos filhos ruiós, que nós somos filhos maduros, que nós não somos filhos tecnon, né? Filhos imaturos. Então a gente revela quem nós somos para o Senhor quando a gente aceita o não dEle, quando a gente aceita aquilo que Ele tem para nós. Queria que o Ministério de Louvor fosse subindo. E olha só algo interessante. Na história de Davi, Deus, ele nos ensina que Ele sempre vai ter uma resposta escolhida, pronta, definida. Preste atenção aqui, queridos. Mas muitas vezes não é compreendida por nós. A gente não consegue entender. Ele tem a resposta, mas a gente não consegue entender isso. A gente entende com a história de Davi. E a partir disso, o Senhor, Ele nos convida a uma busca por entendimento, por sabedoria. E assim como o Igor falou semana passada, não tem como a gente conhecer a Deus sem buscá-lo, sem ter intimidade, uma vida de intimidade com Ele. Não tem como. Não tem como nós entendermos o Senhor se a gente não se relaciona com Ele. Já na história de Naamã, Deus continua reafirmando que Ele sempre vai ter uma resposta pronta, definida, uma resposta certa. Mas o problema aqui é que muitas vezes nós nos colocamos diante das respostas que Deus tem com um coração orgulhoso. O problema aqui não é a falta de entendimento, não é a falta de compreensão, não são as expectativas. Aqui o problema é o coração orgulhoso. Por isso que muitos resistem em servir o Senhor, queridos. Por isso que muitos até são tocados pelo Espírito Santo. Muitos reconhecem que precisam servir a Deus, que precisam ter suas vidas consertadas pelo Senhor, mas são resistentes ao Espírito Santo, são resistentes ao Senhor, têm um coração orgulhoso, porque sabe que a partir do momento que nós começamos a servir a Deus, não vai mais acontecer da forma como a gente quer. Muitas vezes vai acontecer do jeito que o Senhor quer, mas aí o nosso orgulho não aceita. Por isso que muitas pessoas decidem não servir a Deus,
Por isso que muitas pessoas deixam de servir a Deus, por causa de um coração orgulhoso, por causa de um coração que não aceita aquilo que Deus tem, porque querem tudo do seu jeito. E se por um lado, na história de Davi, a gente percebe que a gente vive perdendo tempo por causa das nossas expectativas, por causa da nossa falta de entendimento, na história de Naamã, a gente percebe que a gente vive perdendo tempo por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho faz a gente perder tempo, porque a gente fica esperando que o Senhor faça, que o Senhor responda do jeito que a gente quer. E queridos, eu não sei se você percebeu, mas essa ministração aqui é sobre o Senhor nos ensinando a não perder mais tempo. Foi uma das coisas que o Espírito Santo mais falou nesse momento que eu estava conversando com ele. Filho, quantas vezes você perdeu tempo em 2025? E aquela palavra que você recebeu lá no Fire Refine em 2024, em novembro, poderia ter se cumprido de forma ainda mais plena na sua vida. Poderia ter sido cumprido de uma forma ainda mais incrível, na plenitude. Mas você perdeu tempo com muitas coisas. E eu fiquei pensando, Senhor, então 2025 já foi tão incrível na minha vida. Já pensou se eu não tivesse perdido tempo? Já pensou se eu tivesse governado essa área do tempo? Eu teria te buscado mais, eu teria estudado mais, eu teria te conhecido mais. Meu casamento teria crescido ainda mais, meu ministério tinha crescido ainda mais, minha vida profissional em todas as áreas, o meu relacionamento. Esse foi o melhor ano da minha vida e da minha esposa, do nosso relacionamento. Acho que só não foi o ano que a gente menos brigou, a gente vai chegar lá ainda. Só não foi o ano que a gente menos discutiu, porque teve muitos ajustes, mas a gente vai chegar lá, faz parte. Mas foi o ano que a gente mais soube conversar, pelo menos conversar. Pronto. Talvez a gente não tenha, né, amor? Mas a gente aprendeu a conversar mais. Então o Senhor, Ele está nos levando e trazendo uma mensagem de governo sobre o tempo, para que a gente possa ajustar aquilo que precisa ser ajustado em 2025, para que 2026 a gente possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Queridos, o Senhor, Ele pode remir o nosso tempo. E quando isso acontece, o Senhor, Ele nos coloca de volta no propósito. Ele nos coloca de novo exatamente no lugar que nós deveríamos estar vivendo. Não tem como a gente exercer governo sobre essa área do tempo se a gente não procurar conhecer o Senhor. Porque a gente vai viver perdendo tempo. Ora a gente vai estar acelerado demais, ora a gente vai estar passivo demais. Não existe governo do tempo sem conhecimento de Deus, queridos. Porque se a gente não conhecer o Senhor, a gente ou vai estar vivendo um ativismo, ou a gente vai estar vivendo uma vida de passividade. Você que pode, fique de pé no seu lugar. Se nós não conhecermos a Deus, queridos, a gente vai estar nesses dois lugares. Ou num lugar de ativismo, que é um lugar onde a gente faz muito. A gente faz, a gente corre, mas sem direção nenhuma. Assim como Marta, que estava ali fazendo tudo, ocupada, agitada, mas não teve o discernimento de que aquele momento era para parar e estar no Senhor. É exatamente isso que acontece. A gente está fazendo, mas sem direção nenhuma. Ou a gente vai estar num lugar de passividade. E esse lugar é o lugar onde é uma posição onde a gente espera muito de Deus, mas a gente não se move em direção às respostas que Ele já nos deu. A gente fica esperando. A gente não dá o passo de fé necessário para poder viver aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele respondeu. E aí a gente usa de forma religiosa aquela frase: eu estou esperando no Senhor. Queridos, eu achei incrível. A minha esposa,
Quando eu falei para ela as minhas intenções, a gente não conseguia se ver, porque amizades totalmente diferentes. Mas um dia uma semana depois, ela me ligou e disse: ei, tô indo apresentar uma peça lá numa igreja, tu quer ir? Ela não ficou num lugar de passividade. Ela estava esperando no Senhor um homem de Deus, mas ela também, né? Pisca, minha irmã, pisca, meu irmão. Quer encontrar um emprego? Estuda, trabalha, corre atrás, entrega currículo, faça a sua parte. Mas quando a gente não entende isso, a gente vai ficar de forma religiosa dizendo: eu estou esperando em Deus. E a gente não dá os passos de fé necessários para viver aquilo que Ele tem para nós. Eu me recordo que em 2024, nesse novembro de 2024, eu amo uma árvore, eu acho linda, uma árvore chamada araucária. A gente foi para Campos do Jordão e eu peguei 5 mudas dessa árvore, não foi, André? E eu cheguei na expectativa, e enquanto eu estava no hotel, eu ficava jogando uma águazinha em cima dela. Quando eu cheguei, comprei os jarrinhos, plantei, comprei o adubo, comprei até um fortificante para ela e plantei, e fiquei regando. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu plantei, eu reguei, mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que dá o crescimento. A araucária cresceu? Não, morreu. Eu acho que eu coloquei muito fertilizante, a minha fé estava tão grande. Morreu, ficou toda amarela, coitada. Já tinha feito plano da gente tomar tereré embaixo delas. Com 10 anos ela vai crescer 1 metro por ano. E daqui 10 anos eu vou estar com meus filhos olhando para ela, tirando foto. Mas não foi da vontade de Deus, mas eu não fiquei num lugar de passividade. Quando a gente não conhece a Deus, queridos, a gente não sabe o momento onde nós precisamos avançar, onde a gente precisa parar, onde a gente precisa esperar, quando a gente precisa agir. A gente não entende quando a gente precisa abandonar determinada coisa. A gente não entende quando dizer sim, quando dizer não. A gente não entende que tem momentos que a gente vai precisar desagradar, ter coragem para não agradar. Tudo isso por falta do conhecimento de Deus. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós não conseguimos governar essa área do tempo. Então, nesse último culto de 2025 aqui presencialmente, queridos, eu queria que você elevasse o seu coração ao Senhor e falasse com Ele: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado, Jesus, de fazer do meu jeito, da minha forma. Eu quero que, mais do que o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, eu quero viver o teu tempo, o Kairos. Kairos é o tempo do propósito. Eu quero estar vivendo o que o Senhor tem para mim hoje, Jesus, no tempo presente. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Jesus. Não queremos mais errar, não queremos mais ficar perdendo tempo com aquilo que não é para a gente fazer.